Irmãos, vamos abra sua Bíblia, está aí no segundo slide, João a mostrar, Atos capítulo 4, versículo de número 25. Isso no outro, isso, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo de número 25. Pela Bíblia, pela tradução que está aqui nesses slides, é um pouco diferente da tradução da sua Bíblia. Mas nos diz assim: tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Os irmãos podem repetir? Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Senhor nosso Deus, nós queremos te render graças mais uma vez por este momento concedido a cada um de nós de estarmos aqui, ó Senhor Deus. Te rendemos graças, ó Senhor, porque sabemos dos teus cuidados sobre nossas vidas. Te rendemos graças, ó Senhor, pela oportunidade concedida a cada um de nós de prestarmos um culto a Ti. Te rendemos graças, ó Senhor, porque a Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos todos os dias. Te rendemos graças agora, ó Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, ó Senhor Deus, para cultuarmos a Ti, para apresentarmos um culto a Ti, ó Senhor. E que nesta noite, que seja de um aprendizado também para cada um de nós, ó Senhor. E tudo quanto nós venhamos a falar e a ouvir, possamos sentir e termos a sensibilidade, ó Senhor, de sentirmos o toque do Teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Senhor. Que não fiquemos apenas no papel, ó Senhor Deus, que não fiquemos apenas na leitura, ó Senhor Deus, mas que possamos sentir a presença dEle em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos e te suplicamos pelos teus servos que estão a caminho da tua casa ainda. Guarde-os, proteja-os, ó Senhor. Aos esposos que ainda estão por retornar do trabalho, para os filhos que saíram para a faculdade, guarde-os também em teu nome, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Podeis sentar. E hoje nós estaremos falando um pouco a respeito de prazer em conhecer sua obra. Prazer em conhecer sua obra. Hoje veremos o que o Senhor, o que o Espírito Santo ele fez e está fazendo. A folha que os irmãos receberam, tem aí 3 divisões. Pode observar que tem 3 números aí em Romanos, né? Tem o número 1, número 2 e o número 3 em Romanos. Conseguiram observar? No número 1 está assim, ó: conheça as figuras. Não precisa colocar agora não, João. Depois coloca. Assim, ó, no número 1 está assim, ó: conheça as figuras bíblicas. Eu já falei figuras, se você quiser ir preenchendo, pode preencher. Então, conheça as figuras bíblicas sobre o Espírito Santo. As figura, como ele era representado, como que ele é visto. Segundo momento é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na obra da revelação divina. A obra do Espírito na obra da revelação divina. Será o segundo momento que estaremos falando sobre o Espírito Santo. E o terceiro momento, a obra do Espírito na salvação e edificação do crente. Então, falaremos aí em 3 momentos ou em 3 etapas a respeito do Espírito Santo de Deus. Agora, mais uma vez, eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando, Atos 4, 25, que nos diz: falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. E isso está escrito aqui já no livro de Atos. A igreja já estava formada, a igreja já existia aqui no livro de Atos. Então, o Espírito Santo já estava falando por boca do teu servo, nosso pai Davi, estava lá no Antigo Testamento. E aí nós começamos com
A primeira etapa, conheça as figuras bíblicas sobre o Espírito Santo. Conheça as figuras bíblicas sobre o Espírito Santo. A Bíblia, ela nos mostra e nos fala a respeito do Espírito Santo de Deus em várias formas, de várias maneiras. Ele é apresentado, assim como os anjos se apresentavam diante dos servos do Senhor no Antigo Testamento, de forma diferenciada, mas sempre na forma corpórea. Assim o Espírito Santo também, ele era representado de alguma forma no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Conheça as figuras bíblicas sobre o Espírito Santo. A primeira que podemos ver dentro desta narrativa é o Espírito Santo é apresentado como pomba. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32, eu não coloquei, João, mas tem como você colocar aí para nós. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Como pomba e permanecer sobre ele. Agora vamos parar e analisar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Aí vem a figura da pomba, né? Pode colocar lá, João, faça favor. A figura da pomba. Os irmãos lembram algum momento no Antigo Testamento em que a pomba ela foi assim, ela teve um papel importante? Não falo a nível de sacrifício, de você ser apresentada como sacrifício ao Senhor, mas teve um momento muito importante no Antigo Testamento em que a pomba ela surge na arca, né? No dilúvio, ela primeira vez ela sai e volta porque não tinha onde pousar, e no segundo momento ela retorna, né? E retorna já com uma folha no bico, já retorna. Então no Antigo Testamento nós já observamos também a figura desta pomba, e agora dentro desse estudo nosso, o Espírito Santo ele é apresentado como uma pomba, tá ok? Aí nós observamos, então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Falei que não tinha escrito e acabei escrevendo, João. Descer sobre ele. E em Mateus capítulo 10, versículo de número 16, nos fala também assim: portanto sejam astutos como as serpentes, sem malícia como as pombas. Portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Foram palavras do Senhor Jesus em relação aos seus discípulos, em conversa com aqueles fariseus, em conversa com aqueles líderes religiosos. Então nós podemos ver que o Espírito Santo de Deus ele é apresentado no Novo Testamento no formato de pomba. As pessoas poderiam olhar, viam assim, e, nossa, alguma coisa está acontecendo. No número 1, nos fala assim: o Espírito Santo só habita naqueles que têm sido lavados pelo sangue de Cristo. Estamos falando sobre o Espírito Santo, ok? Então observe que o Espírito Santo só habita naqueles que têm sido lavados pelo sangue de Cristo. Habita, ele vem morar em caráter definitivo, somente naqueles que têm sido lavados pelo sangue de Cristo. O que é ser lavado pelo sangue de Cristo? Ninguém tomou banho de sangue aqui. Ninguém tomou banho de sangue. Mas quando nós falamos lavado pelo sangue de Cristo, foi pelo sangue derramado do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado ali foi para trazer salvação para cada um de nós. Então, a partir do momento em que você, a partir do momento que eu, a partir do momento que cada um de nós aceitamos ao Senhor Jesus no passado, o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você, passou a morar dentro de você, e em caráter definitivo. Ele não veio como inquilino, não veio como inquilino. O inquilino, você faz um contrato, o inquilino fica na sua casa. Quando termina aquele contrato, você tem o direito de pedir a casa, ou se quiser renovar o contrato, você renova. Então o Espírito Santo de Deus ele não veio como um inquilino, ele veio como um senhorio, ele veio como dono, o proprietário da casa.
o dono da casa, ok? Então o Espírito Santo só habita naqueles que têm sido lavados pelo sangue de Cristo. Muitas pessoas têm permanecido na igreja, muitas pessoas têm sido ensinados na igreja, mas ainda não experimentaram o nascer de novo em Jesus Cristo. Porque muitos vão crescendo por serem filhos de evangélicos, então acabam se acostumando com o evangelho. Você se acostuma com o evangelho, mas você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, ainda não o reconheceu como seu Salvador. Então é um grande perigo alguns pais que trazem os filhos para a igreja, e trazem os filhos quase que forçados e mantêm os filhos ali, mas não conversa com os filhos a respeito da salvação. É muito importante conversar com os filhos a respeito da salvação. É importante você chegar para o seu filho e perguntar: você tem certeza para onde você vai quando fechar os seus olhos, quando o Senhor Jesus te chamar? Você tem certeza se você vai para o céu ou se vai para o inferno? Qual a tua certeza? Qual a tua convicção? Se o filho ficar assim, titubear, ficar assim, eu não sei. Então, trabalho com ele a respeito da salvação em Cristo Jesus. É necessário que trabalhe. E uma vez que aquele menino aceita o Senhor Jesus, às vezes muito tem até vergonha. Já são adolescentes, já são jovens. Fala assim: não, eu cresci aqui nessa igreja, como que eu vou levantar uma das minhas mãos no momento de um apelo, no momento que o pastor está fazendo um convite para a salvação? Muitos se sentem assim envergonhados. Mas já aconteceu aqui nesta igreja, uma pessoa que tinha mais de 15 anos de evangelho, eu já pastoreava essa igreja, no momento do apelo, uma pessoa casada, no momento do apelo a pessoa ergueu um dos braços, e tinha mais de 15 anos de vida no evangelho. Ergueu um dos braços no momento do apelo. Por isso que é muito importante, na qualidade de pais que somos, estamos sempre conversando com os nossos filhos, porque às vezes é até fácil erguer um dos braços, levantar: eu aceitei a Jesus. É como se Jesus entrasse pelas axilas, né? Você levanta o braço, Jesus entrou pelas axilas. Não. Antes de erguer o braço, ele tem que entrar primeiro aqui no seu coração. E antes de entrar no coração, ele tem que passar por aqui, pela sua mente também, para que haja uma transformação na sua mente. Eu entendi que preciso de Cristo como meu Salvador. E aí, a partir do momento que eu entendo que Jesus veio para me salvar e que o Espírito Santo é aquele que convence da justiça, do pecado e do juízo, vamos falar um pouco mais adiante, aí sim, você pode dizer assim: eu tenho a convicção de que eu sou salvo. Agora, muitas pessoas também dizem que já aceitou a Cristo, mas não querem se batizar. Não se batizam. Aí onde vem aquela palavra do Senhor Jesus: aquele que crer e for batizado será salvo. Será salvo. Agora é difícil de entender uma pessoa que fala assim: não, eu sou evangélica, já aceitei a Cristo. E quanto ao batismo, já fui batizado? Não quero batizar agora não. Não estou nem pensando em batismo. O bom seria que essa pessoa reavaliasse a sua condição espiritual, para ver se verdadeiramente ela foi lavada pelo sangue de Cristo. Seria bom que a pessoa fizesse essa reavaliação, repensasse sobre esta situação dela, a situação dele, em relação à sua vida com Cristo. No número 2 fala assim: o Espírito Santo é apresentado como água. O Espírito Santo é apresentado como água. Aí nós temos uma figura, né, de uma gota de água caindo ali sobre um recipiente, e em seguida nós temos: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o Espírito Santo de Deus, ele é apresentado primeiro, né? Nós vimos como pomba, agora como água também. Como água também. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Então o Espírito Santo, ele é apresentado como água.
também. Quando você pega a palavra de Deus, quando você começa a examinar, quando você começa a estudar, você vai ver o significado, vai ver a importância da água dentro assim, na esfera espiritual. Então, quando João nos fala aqui no capítulo 7, versículo 38, nos fala que o Espírito Santo, ele é apresentado como a água também sobre nossas vidas. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí na letra A nos diz assim: a água é a fonte da vida. A água é a fonte da vida. A água é a fonte da vida. Nós sabemos que uma pessoa ela pode ficar um longo período de jejum, em jejum, se abster de comer tudo, ela consegue sobreviver, mas ela morre muito mais rápido se ela não ingerir um líquido, se ela não beber água. Ela pode ficar uma pessoa desidratada e vir a óbito. A água é a fonte da vida. Deixa eu só fechar essa parte da água aqui. Na letra B nos fala assim: é necessária água para a limpeza. É necessária água para a limpeza. Quem é dona de casa aqui sabe que quando falta água em casa, que transtorno. Às vezes não valorizamos tanto a água em casa. Eu creio que é só lá em casa que acontece isso. Na casa dos irmãos não acontece. De ficar gotejando assim na torneira, na pia, do banheiro, né? Da cozinha, ficar gotejando no chuveiro. E às vezes nós não valorizamos tanta água. Agora, quando falta água, aí que nós damos um valor imenso a respeito da água. E é necessário para a limpeza, aqui quando falamos a nível bíblico, a nível espiritual, é na limpeza interna nossa. É necessário que essa água da vida, essa água, que o Espírito Santo de Deus continue a trabalhar dentro de você, tirando todas as sujeiras de dentro de você, de cada um de nós. Porque daqui de cima do púlpito até lá em cima do som, ninguém pode falar: eu não tenho nada que precisa ser limpo dentro de mim. Todos nós temos alguma coisa que precisa ser limpa, alguma coisa que precisa ser lavada. Então aqui dentro desse texto bíblico, nós vimos aqui esses dois textos bíblicos, nos falar sobre a necessidade para a limpeza. Ok, agora vamos voltar lá no número 2, na folha dos irmãos. O Espírito Santo é apresentado como óleo também. Ele é apresentado como óleo, nos diz respeito à unção. E lá em Marcos capítulo 6, versículo de número 13, nos fala assim, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleos e os curavam. Nós sabemos o poder curativo do óleo hoje em dia, e no Antigo Testamento também. Tem vários tipos de óleo. Vamos pegar óleo de cozinha não, mas não sei se os irmãos já ouviram falar sobre óleo de copaíba. Existe um tipo de óleo chamado óleo de copaíba. Ele é muito bom para infecção, ele é muito bom para colocar num ferimento, ele é excelente. E também a nível de qualquer enfermidade, você passando um óleo específico sobre aquela ferida, sobre a ferida, aquilo ali vai trabalhar e não vai permitir que aquela ferida fique tão ressecada. Porque nós que somos adultos, os jovens adolescentes também, que quando levamos um tombo no passado, e que ficava aquela casca meia dura, né? E você falava assim, não, já está curado, agora já melhorou, já está bom. Aí quando você mexia naquela casca, por baixo o negócio não estava bom ainda. Então ainda havia alguma infecção, inflamação, infecção, havia alguma infecção ainda por baixo daquela casca. Mas a partir do momento que você coloca, a partir do momento que as pessoas colocam óleo, o óleo ajuda, sabe, a amolecer, a limpar
aquela situação ali. Então não era utilizado o óleo para expulsar demônio. Não era utilizado o óleo para expulsar demônio, segundo nos fala aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo número 13. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo. Ungiam muitos doentes com óleo. Muito bem. Passando para o outro, nos fala assim: o Espírito Santo é apresentado como vento. Ele é apresentado como vento. E nós temos ali uma figura de um vento, e é interessante que o texto nos fala assim, ó, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. As pessoas às vezes imaginam assim, ficam pensando: Espírito Santo, mas eu nunca consegui, pastor, nunca consegui sentir o Espírito Santo. Quando você não consegue sentir, quando nós não conseguimos sentir a atuação do Espírito Santo, nós estamos muito insensíveis diante de Deus. Eu tenho que viver de uma forma que eu consiga sentir a atuação do Espírito Santo na minha vida. Se me aproximo daquele ventilador, vem uma brisa dali, vem um vento dali, mas eu não consigo ver o vento. Eu não vejo o vento, mas ele vai me refrescar, estou sentindo o vento desse ventilador. A mesma coisa é o Espírito Santo de Deus, você não vê, mas ele atua dentro de você. Ele consegue trabalhar na sua vida. Eu poderia até dizer que ele consegue refrigerar a tua alma. Poderia até me atrever a dizer isso, que ele tem condições de refrigerar a tua alma. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, queridos, há uma necessidade muito grande de nos aprofundarmos nesses assuntos, em alguns assuntos. O bom, estava conversando com o irmão, aliás, o irmão estava conversando comigo ainda há pouco, não ficarmos apenas na mera condição de ouvintes. Ler um pouco mais. Quando tivermos que pegar em casa as Escrituras e confirmar o que está escrito nesta folha, pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, trabalhe na minha vida de tal forma que eu possa sentir a tua presença na minha vida, que eu possa sentir a atuação do teu Espírito na minha vida, Senhor. Então é muito importante isto. Às vezes nós queremos que uma igreja flua, que uma igreja cresça de uma forma estruturada, que a igreja pode crescer estruturada e pode crescer não estruturada. Ela crescendo estruturada a partir do momento que eu procuro conhecer mais da palavra, que eu procuro conhecer mais de Deus, que eu procuro conhecer mais do Senhor Jesus, que eu procuro conhecer mais do Espírito Santo. Cresce uma igreja estruturada. Mas a partir do momento que eu não me importo, eu não valorizo a pessoa do Senhor Deus, a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do Espírito Santo, a igreja pode estar lotada, a igreja pode estar cheia, mas cheia de pessoas vazias. E se tivermos aqui uma igreja com 30 pessoas que se deixam ser dominadas 100% pelo Espírito Santo de Deus, e se tivermos aqui uma igreja com 300 pessoas, e dessas 300 pessoas apenas 2 pessoas são movidas pelo Espírito Santo de Deus, onde que vocês acham que Deus vai atuar mais? É ali, gente. É ali. Por isso da importância não apenas de um crescimento numérico em uma igreja. Para pastor, conversa de pastor é assim. E aí, quantos membros tem lá na sua igreja? Conversa de pastor é assim. Quantos membros tem lá na sua igreja? Quantos membros?
Conversa de pastor rola mais ou menos por aí. Mas a questão não é o fator numérico. A questão é como a igreja está sendo conduzida, como que a igreja está sendo estruturada, como que os irmãos estão crescendo. Estão crescendo estruturados ou não estruturados? Às vezes as pessoas estão dentro de uma igreja estruturada, mas não se deixam estruturar também. Tem esse fator. Estão dentro de uma igreja estruturada, mas não se deixam estruturar. Não querem um crescimento. O importante é só o show. O show na igreja. O importante é o show gospel dentro da igreja. Isso que é importante. O show gospel. As estrelas. Já ouvi pessoa que chegou para mim na porta no momento da despedida, quando terminamos o culto, a pessoa falou assim: e aí, pastor, mandei bem. Mandei bem. É para Deus ou é para os homens? Tem que ser para Deus, não pode ser para os homens. Tem uma ilustração, vou procurar ser breve, uma ilustração de uma irmã que a igreja estava cheia, e a irmã chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu queria fazer um solo hoje. Aí, pastor, tudo bem, você vai fazer um solo. E aí o culto foi desenvolvendo, os irmãos continuaram a cultuar ao Senhor, e a irmã ali sentada, né, preocupada, quando vai ser meu momento, quando será o meu momento de louvar. Aí quando terminou o culto, todo mundo foi embora. Aí o pastor falou: irmã, espera aí. Aí todos foram embora. Pode vir louvar. Aí a irmã falou: agora também não tem ninguém? Agora também não tem ninguém? Olha só a diferença entre cultuar, entre louvar a Deus, adorar a Deus. Agora também não tem ninguém, só quer que eu cante aí na frente. Foi todo mundo embora? Então o importante, sabe, é estarmos aqui, mas convictos. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Na letra A fala assim, ó: o vento é invisível na sua obra. O vento é invisível na sua obra. João 3, versículo de número 8, nos fala a respeito disso. Na letra B também fala: o vento não é controlado pelos homens. O vento também não é controlado pelos homens. João capítulo 3, versículo 8. Aí nós vamos lá para o número 4. O número 4 nos fala assim: o Espírito é apresentado como fogo. Assim como o irmão mencionou no início, que lá no dia de Pentecostes, ele estava como línguas parecendo de fogo. Então o Espírito é apresentado como fogo. Em Atos 2, versículo 3 e 4, nós temos até uma imagem, temos até a primeira imagem aí, né, João? De fogo. E em seguida temos assim, ó: e viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. É muito importante estar atento aqui a este versículo. E começaram a falar noutras línguas. Haviam várias nações ali. Várias nações. Mas o importante aqui é nos atermos que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por que ficaram cheios do Espírito Santo? Porque ali foi o dia de Pentecostes, quando o Senhor Jesus falou assim: olha, vocês fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos do Espírito Santo. Então no dia de Pentecostes, que era uma festa, né, o Espírito Santo veio em caráter permanente. Por isso que nós falamos aqui que ele veio como um fogo, né? O Espírito Santo é apresentado como um fogo. E viram o que parecia a língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Cada um deles quem? Cada um dos apóstolos, cada um dos discípulos que ali estavam, os seguidores do Senhor Jesus, cada uma daquelas pessoas que haviam recebido Jesus como Salvador, eram seguidores do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo de Deus passou a habitar na terra em caráter permanente. E quando falo na terra, é dentro de cada um de nós. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
os capacitava. Depois é muito importante que os irmãos deem uma lida neste capítulo, deem uma lida nestes versículos e vejam ali quantas nações haviam. E as pessoas ficaram admiradas, eles estão bêbados. Como que eles podem falar na nossa própria língua? Mas naquele dia foi um dia tão importante. E quando nós olhamos também para o Antigo Testamento, nós começamos a ver que quando o povo peregrinava pelo deserto, né, durante o dia tinha aquela nuvem. A nuvem. E à noite uma coluna de fogo para guiar, para conduzir o povo. À noite uma coluna de fogo. Então o Espírito Santo, uma das figuras do Espírito Santo também, dentro da palavra, dentro do Novo Testamento, ele é apresentado como um fogo. Avançando em Atos 2, versículo 3, Atos 2, versículo 3, nós temos assim, ó, vemos que o fogo era um sinal da presença do Espírito. Aí na letra B, em Apocalipse 4, 5, o Espírito é simbolizado por 7 lâmpadas de fogo. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, o Espírito é simbolizado por 7 lâmpadas de fogo. Avançando, aí vamos para a parte 2 desse nosso estudo, dessa nossa conversa, desse aprendizado que todos nós vamos assim, já sabemos alguma coisa, mas estamos absorvendo um pouco mais de conhecimento, crescendo, relembrando alguma coisa que de repente eu já havia esquecido. A obra do Espírito na obra da revelação divina. Na obra da revelação divina. Aí como que funcionou? Como que estava funcionando ali na obra da revelação divina? Ele, na letra A, ele inspirou os profetas. Miqueias capítulo 3, versículo 8, que está aí na folha dos irmãos, fala assim, ó, mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, como estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel seu pecado. Seu pecado, que está escrito também aí na folha dos irmãos, né? Mas quanto a mim, e ainda fala, para declarar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Então nós podemos observar aqui que ele inspirava os profetas. A palavra de Deus, quando foi escrita, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não foi assim, apenas homens intelectuais. Vamos escolher aqui alguns homens intelectuais para que possam escrever a Bíblia. Não, aqueles homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não foi algo que veio apenas do intelecto de cada um deles. Ele inspirou as Escrituras no Velho Testamento. Então, quando nós começamos a observar no Novo Testamento, e às vezes alguns querem se ater apenas no Novo Testamento, mas se esquecem do Antigo Testamento, nós podemos ver que ele inspirou, né, também os escritores no Velho Testamento. Conforme em Atos 1,16, irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Por boca de Davi. Nós estamos vendo aqui Atos 1,16, fazendo menção mais uma vez a Davi lá atrás. Então o Antigo Testamento foi, os homens escreveram, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus. Homens falaram da parte de Deus. É algo assim que me chama bastante atenção nos cultos de quarta-feira, que o culto de quarta-feira é um momento que nós temos para analisar, para escrevermos, até para conversarmos. É diferente de um culto de domingo à noite. É totalmente diferente. Antigamente dávamos o nome de culto de doutrina, as quartas-feiras, e também culto de oração. Eu não sei de onde tiraram essa ideia de culto de oração, né? Mas dava-se o nome de culto de oração e outras igrejas de culto de doutrina. Mas a quarta-feira é muito importante para o crescimento do cristão, assim como a escola bíblica dominical é importante para aqueles que querem crescer
para aqueles que querem crescer. O culto de quarta-feira também é muito importante porque nós aprendemos algumas coisas, sempre. Nas quartas-feiras, nós poderíamos ter um outro tipo de, não vou dizer outro tipo de culto, mas uma outra maneira de conduzir o culto. Poderíamos ter aqui, convidar, cantores renomados, outros pastores para estar aqui, mas eles vão embora e nós ficamos. Eles vão embora e nós ficamos. Eles vêm, passam a mensagem deles e vão embora, apresentam os louvores deles e vão embora, mas nós ficamos. E nós precisamos ficar com um aprendizado constante. Às vezes se torna cansativo para as pessoas uma série de mensagens, falar durante um mês sobre um assunto, um determinado assunto, mas esmiuçando aquele assunto para nós crescermos cada dia mais, impelidos pelo Espírito Santo, que está lá em 2 Pedro, isso, 2 Pedro 1, versículo de número 21, impelidos pelo Espírito Santo. Aí na letra C, ele instruiu. Nós estamos falando aqui a respeito da obra do Espírito Santo, ok? Na obra da revelação. Ele instruiu o povo de Deus. Ele instruiu o povo de Deus, assim como nos instrui hoje também. Em Neemias 9, versículo de número 20, deste o teu bom espírito para instruí-los. Deste o teu bom espírito para instruí-los. E aí esse mesmo Espírito continua instruindo a cada um de nós. É esse mesmo Espírito que continua, querendo nos ensinar a cada dia. A cada dia. Eu creio que isso não ocorra com grande parte dos irmãos aqui na igreja, mas existem cristãos que falam assim, já li tanta Bíblia que me sinto desmotivado em abrir a Bíblia para ler. De tanto que eu já li a Bíblia. Já conheço tanto a Bíblia que eu me sinto desmotivado para ler a Bíblia. Mas cada vez que você abre a palavra de Deus, cada vez que você lê a palavra de Deus, o Senhor Deus, Ele te revela algo de uma forma diferente. Ainda mais quando nós pedimos a orientação do Espírito, a sabedoria vinda dos altos, vindo do alto, o Senhor nos mostra, nos dá uma visão diferenciada daquele texto. Nós começamos, não que nós estejamos fazendo a nossa própria exegese, né? a nossa própria interpretação, eu quero que seja desta forma, mas não. Foi o que nós comentamos aqui no domingo pela manhã, na mensagem do domingo pela manhã, falando sobre a negação de Pedro. Quando Pedro nega Jesus, e geralmente nós só trabalhamos a respeito, Pedro negou a Jesus, né? 3 vezes Pedro negou a Jesus, antes que Galo vai cantar, pregamos sobre a conduta de Pedro, mas esquecemos de ver um outro lado. Aí algum tempo atrás eu estava relendo esse texto, eu comecei a ver, espera aí, todos identificavam Pedro como sendo um servo do Senhor. Ele negou Jesus, mas só que as pessoas chegavam assim, tu és um deles. E chegou até a dizer, a tua fala te denuncia. Por quê? Porque ele era um seguidor de Jesus. Ele era um seguidor do Mestre. Então isso tem, Deus te mostra algumas coisas que você vê, de uma coisa que parece ser 100% negativo, o Senhor te mostra, te dá uma outra visão da mesma situação, te dá uma outra visão. Vamos analisar o que aconteceu com Pedro aqui. Vamos analisar. Por que ele foi reconhecido? Por que as pessoas falam, tu és um dele? Porque ele é como Paulo fala um pouco mais adiante, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele introspectou, ele trouxe para dentro dele a pessoa de Cristo. Ele passou a viver conforme a vontade do Senhor Jesus. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Na parte 3 da folha dos irmãos, fala assim, a obra do Espírito na salvação e edificação do crente. Salvação e edificação do crente.
Então, só aqui nós já observamos que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha aqui já em dois momentos, na salvação. Aí você vai falar assim, mas quem salva não é Jesus? Calma lá, nós vamos chegar lá. Então ele trabalha na salvação e na edificação do crente, no crescimento do crente, no crescimento do cristão. Então ele trabalha em nossas vidas. Vamos dar continuidade. O número 1, o Espírito desperta você do pecado. Em João 3, versículo de número 18, fala assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então o Espírito, ele desperta você do pecado. Dificilmente nós encontraremos um cristão que sabe que está no erro e está tranquilo, fica tranquilo. Porque o Espírito, ele não te acusa, porque o grande acusador, nós sabemos que é Satanás, ele que é o acusador. Mas ele mostra a você, ele nos mostra o que nós estamos fazendo de errado e que precisa ser limpo, que precisa ser lavado, conforme falamos anteriormente. Então o Espírito desperta você do pecado. Aquele momento que você fala assim, meu Deus, eu não poderia ter falado isso, eu não poderia ter feito isso, eu não deveria ter pensado nisso. Então é o Espírito Santo que trabalhando dentro de cada um de nós. Mas quando eu não estou nem aí para aquilo que eu estou fazendo, isso é uma demonstração que eu não estou em sintonia com Deus. Que eu não estou em sintonia com Deus. Às vezes as pessoas, pelo Face, pelo WhatsApp, dificilmente você, no Face, até encontramos. No Face, se você encontrasse uma palavra evangelizadora, às vezes nós encontramos assim muitas piadas, sabe? E às vezes pior que compartilhamos aquelas piadas sujas, aquelas coisas nojentas. Nós compartilhamos. No Zap também. Eu tenho um grupo, ou então você tem o teu grupo, você tem alguém no privado, quer chamar alguém no privado, você manda uma coisa assim suja. Uma coisa suja para aquela pessoa. E aquela pessoa que recebe a mensagem não te repreende em nome de Jesus. Aí bota aquele bonequinho dando sorriso, dando gargalhada. Então nós precisamos observar que o Espírito Santo de Deus, ele desperta você do pecado. Meu Deus, eu estou vivendo em pecado. Meu Deus, eu estou pecando. Isso não agrada ao Senhor. Os homens dormem à beira do inferno. Muitas pessoas dormem à beira do inferno. E estas pessoas às vezes não estão longe, irmãos, de cada um de nós. Às vezes essas pessoas não estão longe de cada um de nós. Eu estive conversando com alguém, com um irmão, no domingo, e esse irmão disse que estava voltando da faculdade e de repente uma pessoa se aproximou dela e pediu uma ajuda. Porque estava com fome, era um pedinte, um morador de rua. E aí ele falou assim, vamos até na lanchonete que eu vou te ajudar, eu vou pagar um alimento para você. E quando chegou lá, aquele homem começou a chorar e falou, você é um evangélico, né? Ele falou, sim, eu sou evangélico. E aquela pessoa falou assim, eu também já fui evangélico. Aí para surpresa do irmão que conversou comigo, aquele homem puxou uma carteira de pastor. Puxou uma carteira de pastor. Aí nós começamos a pensar, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Podemos viver com um salário que seja a conta. Podemos passar por momentos de precisar da ajuda da igreja, que não é vergonhoso isso. Você de repente precisa da ajuda da igreja, de uma cesta básica, não é vergonhoso se você está precisando. E a igreja está pronta para ajudar. Mas quando você encontra alguém na rua e fala assim, eu já fui um evangélico, está
pedindo esmola, é algo assim que é difícil de entender. É difícil de entender. Porque uma vez que o Senhor coloca em nós o seu Espírito, uma vez que você é salvo, não somos nenhum santo. Santo, a palavra santo quer dizer separado. Em parte nós somos santos, que a palavra santo quer dizer separado. Mas não somos nenhum santo. Em determinado momento podemos ter um deslize na nossa vida. Mas opa, peraí, eu errei. E eu quero um conserto, eu quero me consertar com o Senhor. E às vezes os homens dormem à beira do inferno. Como é isso aqui, viver ou dormir à beira do inferno? É estar próximo à igreja, próximo ao templo, mas não está dentro do templo. Aquele aleijado que Pedro e João curou na porta do templo. Aquele homem, há quanto tempo ele ficava ali na porta pedindo esmola? Há quanto tempo ele ficava ali pedindo esmola? Se aquele homem estivesse dentro do templo, será que ele estaria pedindo esmola há tanto tempo assim? Será que o Senhor não teria feito algo na vida dele? Aquele homem da mão mirrada, que Jesus chamou o homem para o meio. O homem ficou até um pouco assim, meio sem jeito de vir para o meio, e Jesus foi e curou a mão daquele homem. O homem estava dentro da sinagoga. O homem estava onde Jesus estava. Então não adianta eu estar próximo à igreja. Vamos ver se eu me faço entender. A pessoa está aqui dentro, mas a mente e o coração dela está lá fora. Não vai adiantar. Por isso que o Senhor Jesus fala assim, olha, Senhor, aquele jovem chegou para Jesus e falou, Senhor, olha, quantos milagres eu realizei em teu nome, quantas curas realizei em teu nome. Jesus fala assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Imagine passarmos 10 anos dentro de uma igreja, 15 anos dentro de uma igreja, e no grande dia Jesus fala assim, eu vi você dentro da igreja, eu presenciei você lá dentro da igreja, praticamente durante toda a sua vida, mas você estava lá dentro, estava dentro da igreja, o teu corpo, mas a tua mente, a tua alma não estava ali dentro. Jesus estava fora de você. Jesus estava querendo entrar e você impedia de Jesus entrar na tua vida. Então, existem homens que dormem à beira do inferno. E não é vergonha, não é vergonhoso, queridos, não é vergonhoso chegar para alguém e falar assim, olha, eu hoje reconheci que preciso de Cristo. Eu hoje tomei ciência que eu preciso nascer de novo. Eu preciso aceitar a Jesus como meu Salvador. Porque até então, eu sou um filho de peixe. Eu sou um peixinho. Mas não existe filho de cristão ser cristão porque o pai é cristão. Não tem como. Não tem como. Você tem que aceitar a Jesus como Salvador. Não tem como. E permitir que esse Espírito trabalhe dentro de você. A palavra nos diz assim, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. E às vezes não é isso que acontece com algumas pessoas. Basta, por enquanto pode sair. E já estou aqui há 20, a 30, a 40, a 50 minutos, o pastor está falando, já estou cansado. Há quanto tempo nós estamos assim dentro, nós que eu falo, me perdoe o pronome, mas há quanto tempo muitas pessoas estão assim dentro da igreja? Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Dando continuidade ao texto. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Hoje eu preciso de Cristo. Opa, vou para dentro da igreja correndo. Estou precisando de Cristo.
estou precisando de ajuda. Aí o Senhor vai, na sua infinita misericórdia, nos alivia daquela situação. Uma vez que eu estou aliviado daquela situação, eu começo, aí conquistei aquilo que eu queria, consegui, agora estou bem. Mas agora quando você pensa que está bem, o negócio vai e aperta novamente, você corre para perto do Senhor Jesus. Assim que está acontecendo com Félix. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. E isso às vezes acontece na vida de um cristão. Isso às vezes acontece. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia do teu servo. Senhor, tu sabes, Senhor, que eu sou teu servo. Mas quando está no auge, às vezes vem à igreja não no espírito de adorar, de celebração, não vem. Vem porque já se acostumou. Eu lembro de um fato, faltam 7 minutos para encerrar, mas vou ser rápido. Eu lembro de um fato, já narrei aqui na igreja, que tinha um irmão aqui na igreja que ele olhava sempre para o relógio. Quando batia 9 horas, aquele irmão levantava, não tinha nem terminado o culto ainda, 9 horas, ele levantava e ia embora. Botava a Bíblia debaixo do braço e ia embora. A esposa ficava, a filha ficava, a filha ficava, a esposa, e ele ia embora. Um belo dia, Deus às vezes nos dá aquele susto divino. Um belo dia o irmão, deu 9 horas, o irmão estava fazendo uso da palavra ainda. 9 horas o irmão pegou a Bíblia e desceu. Quando o irmão desceu, o tiro comeu lá embaixo. O tiro comeu. O irmão subiu a escada, o irmão que tinha dificuldade para caminhar, subiu a escada numa rapidez, voltou, sentou, ficou quietinho no lugar dele. Até o ministério de louvor encerrar, o último cântico. Então, quando eu achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. É um compromisso. Eu sei que amanhã, grande parte dos irmãos aqui, das irmãs, estarão trabalhando. Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Também eu não tenho direito, o pregador não tem o direito de estar extrapolando todas as oportunidades que nós temos de pregar, está extrapolando o horário. Não temos esse direito. Mas o tempo que eu estiver aqui, o tempo que eu estiver sentado, é para estar cultuando, para estar celebrando, para estar sentindo, buscando a presença do Senhor. O próximo passo nos fala assim: o Espírito ilumina você para entender a palavra de Deus. Nós estamos aí no ponto 3, que fala sobre a obra do Espírito Santo na salvação e edificação. Então o Espírito Santo ilumina você para entender a palavra de Deus. Já falei aqui em algumas ocasiões, em algumas situações. Antes de ler a palavra, ore. Antes de ler a palavra, antes de abrir a palavra, ore. Mas não ore assim, não, assim, Senhor, me ajuda aqui, onde eu bater o meu dedo, é que tu estará falando comigo. Não ore nesse sentido, não. Não ore nesse sentido, onde bater o meu dedo, é que tu está falando comigo. Mas pega a palavra para ler, para aprender, para crescer. Parar ou diminuir até a venda da caixinha de promessa, porque ali só tem promessa, só tem coisas boas. Você não vai encontrar ali nem Deus chamando a atenção, repreendendo. Só promessas. Então vamos pegar a palavra do Senhor e tirar um aprendizado para nossas vidas. E aí nesse slide seguinte, nos diz desta forma: e se revestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Observe que nós estamos falando sobre que o Espírito ilumina, que o Espírito nos faz entender a palavra. E se revestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. A imagem do seu Criador. A oportunidade que nós temos de crescer a cada dia. É tão bom quando nós estamos na faculdade, estamos na escola, e você descobre algo novo. Você aprende aquela matéria, aquilo que o professor passou, você aprendeu aquilo ali. Você não apenas decorou, mas você aprendeu aquilo ali, a ponto de você poder ensinar outras pessoas. Você aprendeu.
Então a mesma coisa em relação à palavra do Senhor. O Senhor nos ilumina, o Senhor nos dá condições de aprendermos cada vez mais se nós pedirmos a orientação do Espírito dele. No número 3 fala assim: o Espírito traz convicção espiritual para você, traz convicção espiritual. Em João 16 nos fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe deste mundo já está condenado. Aí nós vamos ver algumas situações da atuação do Espírito Santo de Deus. Na letra A, ele nos convence do pecado. Aqui nós já sabemos, na letra A, ele nos convence do pecado. Aí Atos 2, 36, 37 nos fala: porquanto que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Irmãos, que faremos? Uma outra situação que nós observamos é que o Espírito nos convence da justiça de Deus. Em Mateus 5, versículo 6 nos fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E na letra C, do juízo, que o texto nos fala, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Foi o que nós lemos ainda há pouco. Estamos relendo agora. Então, o Espírito Santo também, ele nos mostra, nos convence do juízo. O que o Senhor Deus, ele quer fazer em cada um de nós e que ele fará na face da terra por cada pessoa que o aceitou como Salvador e naquelas pessoas que não o recebeu como Salvador. No número 4, o Espírito Santo traz o poder de Deus para lhe capacitar. O Espírito Santo traz o poder de Deus para lhe capacitar. Capacitar você em várias áreas. Lembra de Amós? Amós falou que não tinha condições. Lembra quando o Senhor chamou Moisés? Moisés falou que não tinha condições. O Senhor chamou vários profetas, eles falaram que não tinham condições. Mas o Espírito Santo traz o poder de Deus para lhe capacitar, te dar condições para trabalhar, para atuar dentro do reino dele, na área que ele separou, num propósito específico para a sua vida. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Quando alguém convidar você para fazer alguma coisa dentro da igreja, não fala assim: eu não tenho condições. Porque quem convida tem por obrigação te ensinar o que você vai fazer. Eu não posso exigir que o irmão me apresente uma planta dentro dos padrões de um arquiteto, se eu não passar para ele todas as informações, de Adolfo Polilo, de alguns arquitetos da vida. Então eu só posso pedir ao irmão: olha, estou convidando o irmão para trabalhar nessa área. Não tenho condições, mas eu tenho, quem está convidando tem que passar a informação para aquela pessoa, para que ela possa fazer. O Senhor Deus sempre fez isso, em toda a Escritura. Paulo ficou 3 anos no Egito, ficou 3 anos no deserto, aprendendo. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Busque o relacionamento com o Espírito Santo. Busque o relacionamento. É tão bom quando nós temos assim um bom relacionamento com as pessoas. É tão bom hoje. Hoje uma pessoa chegou aqui na igreja pela manhã pedindo ajuda. Já estamos encerrando. Uma pessoa chegou aqui na igreja pedindo ajuda. Uma ajuda financeira. E eu falei para a pessoa assim: olha,
Se abrir a minha carteira, não vai encontrar nada. Para não falar que eu não tenho dinheiro, tem esse R$1 aqui em cima da mesa. Mas aí a pessoa fala assim, mas pastor, meu problema não é só dinheiro. É que em casa, eu tenho arroz, tenho feijão, tenho sal, tenho óleo. Mas o meu filho é doente, mostrou lá o papel, mostrou o retrato do filho. Meu filho é doente e precisa comer alguns outros nutrientes para fortalecer. Aí eu falei assim, peraí, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ali no carro, pego o cartão, nós vamos aqui, num sacolão, e compro, né? A irmã vai lá e escolhe o que acha que é necessário para o seu filho. Aí quando cheguei no carro para pegar o cartão, cadê o cartão? O cartão ficou em casa. O cartão ficou em casa, irmão. O cartão ficou em casa. Aí eu lembrei, falei assim, eu vou lá no sacolão, porque eu conheço e o dono do sacolão me conhece também. Aí cheguei lá, perguntei pelo dono do sacolão. Está aí o irmão fulano e tal? Não está, saiu. Eu falei assim, Jesus. Mas quem estava atendendo era a esposa dele. A esposa dele que estava atendendo no caixa. O que foi, pastor? Aí fiz a colocação para ela, está acontecendo isso. Não, pastor, fica à vontade. Deixa a pessoa pegar o que quiser. Depois o senhor vem aqui e acerta. Relacionamento. A palavra, não vou dizer do século, mas desses últimos dias, se chama relacionamento. E o relacionamento está sendo quebrado lá fora, dentro das empresas, na escola, dentro da igreja, no meio político. Os relacionamentos estão sendo quebrados. Então, se você não tiver o relacionamento, posso ter a ousadia de dizer que às vezes vale mais do que o dinheiro. Um bom relacionamento às vezes vale mais do que um dinheiro. Busque um relacionamento com o Espírito Santo. Busque esse relacionamento. Porque se você verá o que ele vai fazer na sua vida, verá o que ele vai fazer em nossas vidas. Fechando. Fruto deste relacionamento virá o poder do Espírito sobre sua vida. Olha só que magnífico, irmãos. Fruto deste relacionamento virá o poder do Espírito sobre a sua vida. O Espírito Santo não será apenas um mero morador. Você não será apenas o dono do imóvel onde o Espírito irá habitar. Mas pelo que nós podemos tirar, extrair, pegar aqui na Bíblia, que o fruto deste bom relacionamento virá o poder sobre a sua vida. Que poder é esse? Você não pode nem imaginar que poder seja esse. É o poder de repente você falar algo para alguém que a pessoa está a ponto de se matar e você não sabia, aquela pessoa queria se matar, e você chegar e lançar uma palavra, aquela pessoa falar assim, eu estava a ponto de fazer uma besteira. De tirar você de uma situação que você pensa que está no fundo do poço, tirar você dali e colocar num outro patamar, num outro nível. O poder do Espírito. Mas para que haja esse poder do Espírito sobre nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida, é necessário que eu tenha um bom relacionamento com Ele. Se eu tiver um bom relacionamento com Ele, eu estou bem. Agora, se o meu relacionamento com Ele for apenas de oi, tchau, bom dia, tudo bem, igual de mensagens que nós recebemos aí pelo Zap, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? No aniversário de um irmão, agora é até difícil você ligar para o irmão, passa um Zap só, já é o suficiente. Nada melhor do que você, ouvir alguém ligar para você e falar assim, meus parabéns, Deus continue te abençoando. A não ser que você não tenha o número do irmão, a não ser que você esteja sem crédito, né? Mas só tenha condições de passar ali aquele Zap. Ok? Aliás, se você não tiver crédito, você não tem Zap também, porque você não tem crédito. Como é que vai ter internet? Mas nada melhor do que um bom relacionamento
Um bom relacionamento. Relacionamento espiritual dentro da igreja. Busca um bom relacionamento dentro da igreja. Eu gosto muito de falar sobre isso, irmão. Se junte com uma árvore que tem folha, que dê sombra. Não fique perto de árvore que não tem sombra, porque você vai ficar queimado pelo sol. Fique perto de alguém que vai fazer você crescer. Até numa empresa, até na escola, na igreja. Se aproxime de alguém que vai fazer você crescer. Agora, ficar perto de alguém que não vai te ajudar em nada no crescimento. Como você terá um bom relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Se junte com pessoas que vai te ajudar a crescer. Aí você crescendo, você ficará, uma expressão que está sendo muito utilizada hoje em dia, empoderado do Espírito Santo. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos dando entendimento, que o Senhor continue nos dando sabedoria, para que nós tenhamos essa visão ampliada a respeito do Espírito Santo dele. Amém, irmãos?